Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política pelo canal 9 da NET 29, o HF, e pelo site, pela internet www.bhnews.tv.br. É o seguinte, manifestações pró e contra a presidente Dilma, panelaços e pedido de impeachment da petista, até movimentação a favor de um golpe, de uma nova quartelada. O país vive uma crise política aliada a constantes abalos no campo econômico. Cena política vem recebendo parlamentares, cientistas políticos, historiadores, jornalistas, entre outros, para debater esse quadro. Hoje é a vez de um magistrado, um dos mais conceituados do país, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o mineiro Carlos Veloso. Advogado, professor, escritor, magistrado e jurista, Carlos Veloso graduou-se em Direito pela UFMG, também passou pela Escola de Filosofia dessa faculdade. Foi presidente do Supremo Tribunal Federal entre 1999 e 2001. Permaneceu por mais de 16 anos no Supremo. Inclusive, era ministro durante a inclusão do Mensalão, em 2005. É membro da Academia Mineira de Letras, ocupando a cadeira número 35. Agradeço a sua presença, ministro. Não deu para falar a sua biografia toda, não. O senhor passou também pelo Superior Tribunal Eleitoral e outros órgãos importantes. E Cena Política recebe também para o debate os jornalistas. João Gualberto Júnior foi editor adjunto do jornal O Tempo. Trabalhou também como editor do jornal da PUC-TV. Atualmente faz mestrado no DCP, Departamento de Ciências Políticas da UFMG, e é colunista político do jornal O Tempo. E Rogério Wagner Mendes, editor adjunto de política do Hoje em Dia, tem especialização em marketing e mestrado em educação. Foi editor de política de O Tempo, também já foi editor adjunto de economia. Rogério, também agradeço a sua presença, e o João. Obrigado. Rogério é a primeira vez que vem no programa, estou tendo a honra de receber o companheiro aqui do Hoje em Dia, onde eu também trabalhei na política. Verdade, prazer é meu, viu, Barroso? Ótimo. Vamos para o debate. Hoje há uma grande movimentação de uma parcela da população falando em impeachment. Já houve até no último domingo aquela manifestações, panelaços e tudo mais, como eu disse. O senhor, com toda essa experiência que tem como jurista, como magistrado, o senhor acha que existem condições legais, factuais, realmente, para haver um impeachment da presidente Dilma? Olha, Barroso, o impeachment constitui-se de um julgamento político feito pelo Congresso Nacional. Então, primeiro que tudo, é preciso raciocinar em termos da política no Congresso, favorável ou não à presidente. Eu penso que, sob esse aspecto, não seria cabível o impeachment, porque ela tem apoio no Congresso. Uhum. Ela tem sofrido contestações, é certo, mas seria necessário uma autorização da Câmara para a abertura do processo junto ao Senado de 2/3 dos votos dos deputados. Então, sob esse aspecto, eu penso que não seria, o impeachment não teria vez. Agora, o impeachment é uma medida legal, uma medida constitucional. Então, falar-se em impeachment não está se falando em golpe. Mas a fundamentação jurídica existe hoje? Perfeito. É isso que agora eu queria mencionar. O impeachment está inscrito no artigo 85 da Constituição, 85 em incisos. É dizer, o que ocasiona o impeachment? Primeiro, um atentado à Constituição por parte da presidente e atentar a presidente
contra a probidade na administração. E é disso que estamos tratando, e tudo, as manifestações que tivemos domingo está em torno disso, né? Essa situação realmente quase que inacreditável, não é? Da corrupção na principal empresa brasileira, empresa estatal brasileira, que é a Petrobras. Agora, até o presente momento, eu não sei, eu não vi, estivesse a presidente da República tivesse praticado um ato comissivo ou até omissivo relativamente a essas roubalheiras que ocorreram, ou que talvez até estejam ocorrendo ainda nessa empresa estatal. Então, sobre esse aspecto, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, aí, jurídico-político, constitucional, eu penso que seria prematuro falar-se em impeachment. O senhor citou essa questão do apoio parlamentar, de base parlamentar, o que deixa claro que é um processo de fundo político, né? A tramitação de um pedido de impeachment. A gente viveu esse trauma na nossa história recente, ainda nessa fase de democracia, em 92. O que guarda de diferença, além desse aspecto da base parlamentar de apoio, em relação ao impeachment de Fernando Collor em 92? Perfeito. Veja, o primeiro, aliás, o jornalista João Alberto já pôs bem a questão. O Collor não tinha nenhum apoio político no Congresso, era um pequeno partido, não é? PRN, né? Exatamente. E hoje já extinto. E houve muitas inabilidades na condução do processo político, não é? Das relações presidente e Congresso. Então, ele não tinha apoio no Congresso. Segundo, pequenininha coisa, mas praticamente se comprovou que com dinheiro de campanha teria sido paga, né, uma caminhonete Elba. Fiat, Elba, né? Fiat Elba. Coisa assim. Então, tinha essas duas circunstâncias, não é? Agora, quero acentuar, é um julgamento político. Veja, Collor foi condenado no julgamento político, quer dizer, sofreu impeachment e foi absolvido no Supremo por falta de provas. Ele não teve nenhuma condenação, na verdade, jurídica, né, ministro? Ele acabou absolvido em todos os processos que ele respondeu. Me parece que no Supremo só teve este processo, né? Essa ação penal. Ele foi absolvido, teve votos vencidos, mas foi absolvido. Não quer dizer que o impeachment foi ilegítimo com isso. É que o impeachment é um julgamento político. A ação penal trata-se de um julgamento jurídico em que se examina em pormenor a materialidade do delito, autoria, etc. De modo que o Supremo entendeu que não havia prova para condená-lo criminalmente. E eu acho importante o senhor esclarecer também, ministro, a questão da temporalidade do suposto delito, do suposto dolo, enfim. Primeiro que se é necessário o dolo do chefe do executivo. E outra questão importante, é necessário que tenha ocorrido na atual gestão? Eu pergunto isso pela seguinte suposição. Digamos que se comprove, que se identifique que esse esquema de desvio da Petrobras via propina para financiamento de partidos e campanhas teria beneficiado a campanha da presidente Dilma em 2010. Outro mandato, né? Ela já concluiu o mandato que teria sido beneficiado, com a qual ela teria sido beneficiada por esse esquema. Ainda assim caberia impeachment em 2015? A questão, né, neste ponto,
jornalista João Galberto, ela é um pouco controvertida. O que se indaga, primeiro, é se a reeleição, o mandato que advém da reeleição, constitui uma continuação do mandato anterior. Eu, na minha opinião, eu sustento a tese que constitui mera prorrogação daquele mandato, tanto que a eleição, para uma reeleição, verifica-se muito o que ocorreu no primeiro mandato. Não seria uma Dilma II, não, é a continuidade de Dilma I, né? Então, eu acho que, sem dúvida, é uma mera continuidade, há uma continuidade. E depois o seguinte, o artigo 85 da Constituição, que cuida do impeachment, ele foi redigido numa Constituição que proibia a reeleição. Exatamente. Então ele realmente põe o tempo no presente. Exatamente. Que atentem contra, por exemplo, a probidade na administração. Mas financiamento seria crime eleitoral. Aí vem. Seria crime de improbidade administrativa também. Então, porque o crime eleitoral é um crime comum. Sim. Ele é especial formalmente, mas ele é um crime, tal qual qualquer outro crime comum. Então eu penso que há uma continuidade de mandato e então é possível observar-se aquilo o ato ímprobo que ocorreu no mandato anterior. O ministro Carlos Brito, por exemplo, acha que não. Portanto, eu acho é controvertido o tema. Outro tema controvertido é se apenas o ato comissivo do presidente, quer dizer, aquele ato direto de atentar contra a probidade. Eu penso que não. O ato omissivo também. Então, imagina, vou dar um exemplo, estou dizendo que isso ocorreu com a presidente Dilma. Não uma presidenta, né? Isso é um negócio feíssimo, né? Uma coisa até esquisita falar presidenta. Se trocar uma letra aí, vira o IBAMA entra no meio. Bom, então eu quero dizer o seguinte, imagine que o presidente não rouba, mas deixa roubar, se omite. O presidente de uma empresa é honesto, mas está não desviando dinheiro, ele não quer tomar conhecimento, ou não quer agir, omissão. É tão criminoso quanto o ato comissivo, não é verdade? Mas é também controvertido. O professor Ives Gandra Martins, que é um notável jurista, um advogado de nomeada, ele tem um parecer dado recentemente também neste sentido. Também o ato omissivo não há dolo, mas há culpa. Justificaria, então, no caso. Justificaria um procedimento de impedimento. Tá certo. Olha, a cena política volta daqui a pouco debatendo com o ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso. Já, já. De volta à cena política, debatendo com o ex-presidente do Supremo, ministro Carlos Veloso. Ele estava conversando aqui no intervalo e veio essa informação do senhor interessante, que o Brasil é o único país que que já teve um impeachment, no caso do ex-presidente Fernando Collor. Curioso isso, né? Perfeito. Os Veja americanos só. falam muito impeachment. Né? Foi o primeiro e até agora o único impeachment de um presidente da República, o do presidente Collor.
Quer 92. dizer que esse instituto do impeachment não é algo comum, obviamente, né? Tá comprovado aí, né? E aqui no Brasil toda hora se recorre a isso, se fala disso. Veja, o impeachment, ele surge na Inglaterra e com uma conotação, um julgamento por parte do parlamento, impunha até a pena de morte. E ele é aperfeiçoado, então, na Constituição norte-americana, e foi lá que nós buscamos inspiração, na Constituição norte-americana. Então, nos Estados Unidos, alguns juízes federais já foram submetidos a impeachment, alguns. Mas presidente da República não. 2 presidentes, os nomes agora me escapam da memória, um deles chegou a ser absolvido, e o segundo renunciou antes do julgamento. Né? O ministro, eu estava querendo perguntar ao senhor sobre outro aspecto dessas manifestações, que é, logicamente, protestar, reivindicar, pedir, é o direito de todas as pessoas, de todas as camadas, de todos os grupos. Mas durante essas manifestações, grupos foram à rua pedindo o golpe militar, a volta dos governos militares. Isso legalmente, juridicamente, é correto? Não. Aliás, no domingo, eu fui ouvido por uma televisão, um programa, aliás, até muito assistido, e eu manifestei a minha opinião clara, firme, no sentido de que uma intervenção militar seria algo inusitado, algo contra a lei, algo contra a Constituição. E cheguei até a mencionar e faço questão de repetir tudo que se faz, o que se faz contra a lei, o que se faz ao arrepio da lei, pode voltar contra aquele que age desta forma. Em forma de pena, em forma de julgamento? Assim. E hoje a Constituição brasileira estabelece até que seria um crime imprescritível. Jamais prescreveria o crime de uma revolta contra o Estado democrático de direito. E eu quero até dar um testemunho. As nossas Forças Armadas, elas não pensam nisto. Sim. Elas não pensam nisto. Elas... Já alguns da reserva? Eles estão agitados, não é? Agora, numa democracia isso acontece. Agora, é bom que aqueles que são formadores de opinião, que têm responsabilidade, e essa responsabilidade primeira é até dos senhores da mídia, Sim. que é a grande formadora de opinião, Sim. não é? No sentido de dizer, proclamar que eu invoquei Rui Barbosa no domingo e vou repeti-lo. Fora da lei não há salvação. Ministro, é verdade. E eu pergunto ao senhor, qual que seria a resposta, então, para se dar à sociedade? O senhor acredita que, nesse momento de muito questionamento, muita discussão, a reforma política, o senhor acredita numa reforma política séria pelo Congresso? O senhor acredita que essa reforma política pode ser a solução? Olha, eu acho que nós passamos por uma séria crise ética, uma séria crise moral. Meu Deus do céu, o que aconteceu nesta empresa estatal é algo realmente inusitado. Não é? Que faz o mensalão ser nada. Pois é, e começou com o mensalão também. Quer dizer, é uma crise ética, sobretudo. Então, reforma política, ela dificilmente ia solucionar essa crise ética. Há aspectos de uma reforma política que poderiam
contribuir para afastar, de certo modo, a crise ética. Por exemplo, eu acho que o sistema de voto praticado no Brasil, que é quase único no mundo, o sistema proporcional puro, Sim. ele está irremediavelmente comprometido com o poder político e com o poder econômico. Eu penso, então, que se adotássemos um sistema de voto distrital, quer dizer, majoritário, caminharíamos para alcançar algum sucesso no afastamento da crise ética. Não totalmente, mas daríamos um grande passo. E a reeleição, ministro? O senhor acha que a reeleição ela também favorece a corrupção? A história republicana brasileira não conhecia, não é, a reeleição. Não conhecia a reeleição. E eu, particularmente, sou contrário à reeleição. Eu acho que a reeleição, o sujeito entra ocupa o mandato no primeiro ano, ele já está pensando em o que fazer para não perder o poder. E além de ser uma disputa também injusta, né, ministro? Exato, porque tem sempre uma máquina máquina administrativa, não é? São 4 anos de campanha. E veja só, isto relativamente à presidência da República é até menos, porque os olhos da mídia, os olhos da nação estão ali, postos na presidência da República. Mas vocês já pensaram o que terá ocorrido nessas reeleições desses 5.800, é isso? Municípios que temos no Brasil? 5.600. Só aqui em Minas Gerais temos 800 e tantos. Já pensaram o que já ocorreu no nosso estado de Minas Gerais? Sem o foco da imprensa, sem o foco da opinião pública. Exato. Uma coisa que eu temo muito é que é tirar do promotor de justiça a fiscalização. Pleiteia-se, e neste país pleiteia-se de tudo. Os prefeitos pleiteiam foro privilegiado nos tribunais de justiça, com relação à improbidade administrativa. Quer dizer, o grande fiscal é o promotorzinho que está ali no interior, na comarca, de olho, apoquentando a administração municipal. Um olho mais clínico ali, né? Se tirarmos isto, meu amigo, então vamos ter um aumento da crise ética, e nós temos que pensar mais na base, nos municípios. O senhor fez essa correlação aí entre o momento atual, né? Um momento de crise ética, que eu concordo com o senhor, generalizada, e o que pela pergunta do Rogério, o que adviria de uma reforma política para tentar mitigar essa conjuntura problemática? Eu, particularmente, queria ouvir a opinião do senhor a respeito de um denominador comum desses escândalos políticos brasileiros. O senhor passou pelo TSE, que é a questão de financiamento de campanha. Sim, eu estava com isso no gatilho para perguntar. Alguns, eu diria até boa parte dos agentes políticos envolvidos nesses grandes esquemas, não se envolvem em corrupção para enriquecer. Envolvem corrupção para financiar a campanha do partido dele, a campanha dele ou do comitê dele. Então, veja, quanto custava uma campanha na época que o senhor presidiu o TSE e quanto custa hoje. É um absurdo. Então, assim, a competitividade partidária necessita dos partidos, a competitividade eleitoral, necessita dos partidos que se financiem. E aí metem os pés pelas mãos. Caixa 2 e propina e dinheiro de empresa estatal, seja federal ou estadual, enfim. O senhor acha que não é uma gravidade o custo e a maneira de financiar a campanha política hoje no Brasil? E eu começo dizendo o seguinte,
É aquilo que eu falei aqui logo no início. Comprometimento do sistema proporcional com o poder político e com o poder econômico. Sim. Se tivéssemos o voto distrital majoritário, não é, por distritos, ali naquele distrito o candidato seria conhecido, porque ele seria do local e a campanha seria muito mais barata. Veja, há essa polêmica aí, financiamento privado, financiamento público. Uns dizem, eu sou favorável ao financiamento privado e não financiamento público. Bom, quem fala uma coisa dessa não conhece, porque nós temos financiamento público. Uhum. O horário da Eleitoral, televisão, o horário eleitoral, eleitoral. ele é gratuito para o partido político, ele é gratuito para o candidato, mas ele não é gratuito para a União. O contribuinte está pagando, né? Está pagando, o contribuinte, é o dinheiro seu, meu, nosso. Fundo partidário. Fundo partidário. Que triplicou Olha, o agora. fundo partidário hoje, e parece-me que na proposta agora de orçamento, Triplicou. triplicou. É um negócio enorme que os partidos políticos recebem. Então, eu tenho um amigo em Brasília, ele é muito brincalhão, ele diz o seguinte: o melhor negócio mais rentável, até uns tempos atrás, seria motel. Hoje é partido político. Então, está presidente, rivalizando com o motel. Mas o sujeito recebe milhões, não é? Acaba servindo aos dirigentes dos partidos. Verdade. Presidente, o senhor estava falando dessa crise ética, e o senhor que presidiu o TSE, o Supremo, teve diversos processos na mão do senhor. A gente vê alguns depoentes na CPI da Petrobras falando lá que o que acontece na Petrobras acontece em todas as empresas estatais brasileiras, seja federal, estadual, municipal. O senhor vê dessa maneira mesmo, presidente? Olha, isso é verdade? Eu penso que é. Talvez não assim, né, em grandes proporções, mas penso que é. E a mídia tem noticiado aí que isso pode ter ocorrido, por exemplo, no BNDES. Pode ter ocorrido, por exemplo, coisa que o depoente não acredita, na Eletrobras, e em outras empresas, e nos Estados-membros, nas estatais estaduais, nos municípios, nas estatais municipais. Pode estar sim ocorrendo. De maneira que é por isso que eu digo, só a reforma política pode ajudar um pouco. Nós falamos aqui, né, em voto distrital. No que diz respeito a financiamento, eu não sou contra o financiamento privado, parte. Eu sou favorável a que se estabeleça limite nas doações. Limite nas doações. Proibição, por exemplo, de marqueteiros. Marqueteiros ganham milhões. Inflacionam, né? Inflacionam. E marqueteiro vende sabonete, dentifrício, né, e passa a vender o candidato nos mesmos termos. Sim. Então, proibir marqueteiros para baratear as campanhas, estabelecer limite, a empresa só pode doar tanto. E algo que eu, na presidência do TSE, chegamos a elaborar projeto, que passamos em 95, está no Senado, estabelecendo penas altas para o Caixa 2, que o ministro Márcio Tomás Bastos, da Justiça, classificou como coisa de bandido. E é. Se não fizermos isto, mesmo estabelecendo, passando por conta do pobre do contribuinte todas as despesas de campanha dos candidatos, quer dizer, estabelecendo financiamento público puro e simples, Caixa 2 continuará. Sem dúvida. Eu tenho uma entrevista de um professor da Harvard, esse professor é mexicano, um cientista político, professor da Harvard,
e ele escreve a respeito. Então, o México tem financiamento político, financiamento público. E ele justamente diz o seguinte: o candidato, num certo momento, sente que precisa de mais $1 para conquistar mais de uma centena de votos. Ele, então, vai atrás de quem pode fazer o caixa 2. Sem dúvida. Cena política volta daqui a pouco, debatendo com o ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso. Voltamos com cena política, debatendo a crise brasileira, com o ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso, e com os jornalistas João Gilberto Filho, Júnior, de O Tempo, e Rogério Wagner Mendes, do jornal Hoje em Dia. Ministro, o senhor estava falando aí de corrupção, que hoje é a grande discussão no país. E tivemos agora esses dias até a polêmica entre dois presidentes. A presidente Dilma disse que a corrupção é uma idosa no país. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, disse que é uma mocinha, é um bebê, jogando mais no colo do governo da presidente Dilma essa corrupção. Eu queria a opinião do senhor, com a experiência que o senhor tem, se a corrupção é um bebê ou uma senhora idosa, e se há mecanismos hoje, falta vontade política para se corrigir essas distorções? Veja, a corrupção, eu admito que seja uma senhora idosa. Eu também penso assim. Sempre existiu corrupção. E mais ou menos ali de 1808. Há um livro muito interessante. Desde a chegada do primeiro navio com aquela carta, né? Há um livro muito interessante, Império à Deriva, que cuida da vinda da família real Dom João VI para o Brasil, em que essa questão é a corrupção no punhos de renda é acentuada, é revelada. Sem dúvida nenhuma. É uma senhora idosa. Só que essa senhora idosa se enfeitou demais ultimamente, porque corrupção do tipo que nós vimos no Mensalão e assistimos agora... O senhor estava lá no Supremo, inclusive, exatamente, durante a eclosão, né? E assistimos agora na Petrobras. Isso é uma senhora idosa que resolveu... A senhora está sassaricando. Sassaricar, sabe? Isso nunca foi visto assim, nessas proporções no Brasil. Nunca. Ô, ministro, o senhor disse que há, em certa medida, a possibilidade de haver de haver razões para a abertura de um processo de impeachment. Eu queria a opinião do senhor, como é que o senhor acompanhou esses protestos do dia 15 e a manifestação das pessoas em relação a fora Dilma, assim como a gente teve um movimento aqui mais de esquerda em Belo Horizonte, fora Lacerda, tem ainda. Como é tão fácil você dizer fora fulano que teve a preferência da maioria? Mas parece que é uma consciência, se a gente viveu no segundo turno ano passado um clima de torcida organizada, parece que volta... Se o time não está ganhando, troca o técnico, põe outro no lugar, sendo que existem instituições a serem preservadas. E a maior dela, a eleição democrática. Como é que o senhor enxerga essas manifestações, esse contágio de determinadas camadas da população de fora fulano, fora Dilma, tá ruim, troca? Sabe, eu estou inteiramente de acordo com você, João Gilberto. Realmente, aquilo que eu já mencionei aqui, realmente uma eleição é a manifestação da maioria que tem que ser respeitada, sem dúvida nenhuma. Agora, veja,
Eu achei aquelas manifestações de domingo magníficas. É o povo. Você não acha que era só elite, não? Se manifestando. Muito uma elite, não? Olha, eu acho que não, sabe? E hoje eu tive a comprovação, quer dizer, eu não tive a comprovação, mas hoje eu fui fazer um lanche numa lanchonete humilde, ali na Savassi. E uma lanchonete até portuguesa. Uhum. E eu perguntei então a garçonetezinha que me serviu uma empadinha. Eu falei, você é portuguesa? Ela falou assim, não, sou brasileira. E muito me orgulho, apesar de esse orgulho estar fraquejando. Eu falei, ah, é? E você esteve nas manifestações de domingo? Não, porque eu estava trabalhando, mas em espírito eu estive. Então, ministro, e quando o senhor fala dessa... Uma jovem, quer ganhar o quê? Um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos? Não se trata de elite, foi, né? não é elite, não. Mas Essa roubalheira, nestes termos que tem ocorrido, fez despertar a população. Quando o senhor fala dessa roubalheira, desse momento de muita corrupção, o governo atual fala que tem muita corrupção porque nunca se investigou tanto e nunca se teve tanta liberdade para se investigar. Não se colocou na cadeia, né? Nunca se colocou tanto na cadeia, o discurso é esse. Isso é verdade, ministro? Isso não é verdade. Primeiro que essas investigações, elas surgiram em razão da independência do Ministério Público. Aliás, eu costumo dizer que a Constituição de 1988 representa um avanço, um grande passo também no combate à corrupção no Brasil. Por quê? Porque a Constituição de 1988, ela deu independência ao Ministério Público, benfazeja a independência. Ela, de certa forma, também deu independência às polícias, principalmente a Polícia Federal, a estabelecer a obrigatoriedade. Todo delegado de polícia entra mediante concurso público de provas e títulos. Ele tem que ser bacharel em Direito. Eu sou do tempo, Barroso é do tempo, não sei se os nossos dois colegas é desse tempo também, que o delegado era um oficial reformado da Polícia Militar, na maioria das comarcas. Não tinha uma carreira, né? Não tinha uma carreira. Sim. Quer dizer, então veja, você tem hoje delegados da Polícia Civil, da Polícia Federal, homens que passaram pelas universidades, pelas faculdades de Direito, receberam então uma formação jurídica. Eles têm uma certa independência. E o judiciário ganhou muito mais independência também com a Constituição de 1988. Os tribunais têm autonomia política, autonomia administrativa, autogoverno. Então, isto, sim, é que tem levado ao incremento dessas investigações. Ministro, só fazer um e paralelo. A Polícia Federal, sim, só tá, terminando, conclui, por a favor. Polícia Federal, ela tem tido uma atuação realmente muito boa e inteligente, tem aperfeiçoado. Notaram que tem sempre um juiz à testa, ela já não faz diligências que podem resultar em nulidades no futuro, está sempre cumprindo um mandado judicial, Sim. não é? Essa atuação desse juiz de Curitiba, federal de Curitiba, o Sérgio Moro, que atuação exemplar de independência, homem preparado, de modo que eu respondo a sua indagação assim. Realmente, eu acredito que as investigações cresceram
temos que agradecer ao Constituinte de 87 e a Constituição, portanto, de 88, que deu independência a esses órgãos. E esses órgãos têm sabido cumprir com o seu dever. Eu estava fazendo um pequeno paralelo, sabe, que essa questão dos poderes do Ministério Público, a gente tem que lembrar que o atual secretário de Defesa Social aqui de Minas foi autor de um projeto que diminuía esse poder do Ministério Público. Sim. E daria mais poder para os delegados, né, no caso, para a polícia. O senhor, o que o senhor acha? É Bernardo Santana, né? Isso. O ex-deputado. E hoje, volta e meia, tem alguém querendo representar projetos semelhantes. Acontece o seguinte, eu não conheço esse projeto, mas o que acontece é que o Ministério Público, como ele apoquenta muito a vida dos administradores, e isso é ótimo. Os prefeitos, que o senhor disse. Os prefeitos, então, né, são os únicos que fiscalizam, são os promotores. Então, eles ficam contra. Eles querem arrasar com essa independência E tem do alguns Ministério Público. parlamentares que devem, naturalmente, fazer a defesa desses poderes. Sem dúvida, não é? Nós temos parlamentares, a maioria, eu acho que, eu tenho certeza que é de bons brasileiros. Mas o parlamento tem de tudo, né? Sim. Eu me lembro não é do tempo de vocês, talvez do Barroso. Lembra do Zezinho? Zé Bonifácio? Eu lembro dessa frase dele. Ele presidia a Câmara. Eu conversei com ele, eu era estudante na época e já militava na... Presidente da Arena, né? Não, ele era presidente da Câmara. Também foi presidente. Ele era da Arena, né? Chegou a ser presidente da Arena também. Então, uma vez conversando com ele, ele dizia, pois é, o parlamento tem a cara do Brasil. Eu presidindo a Câmara, eu olho, vejo um homem puro, e dava o nome. Ao lado dele, um outro que cheira dinheiro. E eu fico sabendo, mas é desse contexto, não é? Com a cara do Brasil, é que podem surgir, não é? As leis ajustadas à realidade que podem, de certa forma, fazer felizes as pessoas. E aqui eu volto. Em termos de corrupção eleitoral, as duas grandes leis que combatem a corrupção eleitoral e que representam um grande avanço são produto, João Gualberto, da iniciativa popular. Então, veja... Ficha limpa, artigo 41A da Lei das Eleições. Basta comprar um voto para ter o registro cassado ou o mandato cassado. Um voto. Até então, o sujeito teria comprado, digamos, 1.000 votos, mas teve 40.000 votos, isso não representou. Não tem potencialidade para decidir a eleição e ele ficava impune. Hoje não. Comprou a consciência de um cidadão, um voto, perde o mandato. E nós tivemos muitos. Teve senador que perdeu o mandato. Deputado federal que perdeu o mandato. Governadores estão aí, alguns, né? Na Berlinda. Então, a atuação do povo é muito importante. O ministro tem que chamar o intervalo, mas eu só lembrando que o senhor estava falando de Zezinho Bonifácio, eu também conheço essa história que ele falava que lá na Câmara tem de tudo, todos os perfis, só não tem uma coisa lá, bobo. Falava que não tem bobo. Mesmo, Não tem bobo. Cena política volta já já. De volta à cena política, debatendo com o ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso. Queria agora falar da reforma do judiciário, que é um ponto que vários setores da sociedade, inclusive, dizem que o judiciário cobra muito, critica muito, mas não corta na própria carne. O
que o senhor acha? Não, a reforma do judiciário, ela é absolutamente necessária. Continua absolutamente necessária. Foi feita com a emenda 45 de 2004, que resolveu algumas coisinhas. Porque o grande problema da justiça brasileira é a lentidão, a demora na prestação Essa jurisdicional. morosidade, como é que enfrenta Exatamente. Essa morosidade, ela precisa ser enfrentada, primeiro, o problema das leis processuais que são muito formais, exageradamente formais. E o Código Novo, o que você achou? Eu acho que não vai trazer... Traz uma coisinha. Mas ele tem dispositivos que vai, por exemplo, atravancar os tribunais superiores. Porque há um dispositivo nele que estabelece que os recursos especial para o STJ, extraordinário para o Supremo, sobem todos. O STJ e o Supremo é que vai dizer, dar a última palavra. Cabe ou não cabe? Isso será feito, muito bem feito, pelos presidentes dos tribunais regionais federais e pelos presidentes dos tribunais de justiça. Sim. Com possibilidade de um recurso, em que a parte, o recurso indeferido, iria dizer, está errado o indeferimento, por isso. Quer dizer, isso filtrava. Então, veja que começa travancando os tribunais superiores. Vai ser um problema. Então, resolve muito pouco. É preciso tomar medidas realmente mais sérias. No que toca, por exemplo, a número de juízes, primeiro grau, hein? Sim. Porque eu acho que, com relação aos tribunais, está tudo muito bem. É na trincheira. E Na trincheira. E essa reivindicação antiga de Minas, que nunca sai, de termos um Tribunal Regional Federal aqui no Estado. Por que isso não sai? Qual que é a importância disso? De que forma que isso poderia desafogar o judiciário, agilizar os processos? E interessante, viu? O parlamento resolveu, editou uma emenda constitucional, criando o Regional Federal aqui. E, infelizmente, houve uma ação de inconstitucionalidade, um liminar que suspendeu a eficácia dessa emenda constitucional. Eu acho que essa decisão foi infeliz. O TRF1 responde por quantos estados hoje, Minas? Mais Cerca de 10, de 14. Né? Pois é, Minas no E, meio. inclusive o DF. E Minas fornece a metade dos processos dos que recursos. são recebidos lá, dos recursos recebidos lá. Ô, ministro, voltando ao assunto aí das manifestações e o quanto incomodou, assim, pra gente que é jornalista, esse clamor por golpe militar, e como que isso é tratado pelos cidadãos e, em certa medida, pela imprensa com alguma naturalidade. Aí a gente reflete dois pontos. Uma, o quanto nos careceu ter havido uma comissão da verdade lá pelo ano de 1990, como houve na Argentina, como houve no Chile, para tentar cicatrizar esse trauma na história brasileira, que foi a ditadura militar. E segundo, a Comissão Atual da Verdade, que entregou o relatório recentemente, prevê a inclusão no currículo de história das escolas a apresentação do que tenha sido esse período do ponto de vista de cerceamento de direitos humanos. Eu queria saber como é que o senhor recebeu esses clamores de alguns cidadãos, inclusive jovens, que demonstrando assim uma carência de cultura cívica na nossa sociedade, e em que medida essa gradação de pessoas como o senhor está dizendo, indignados com a corrupção no Brasil, até a gradação mais radical de que a democracia não funciona, ela não representa e nem vai garantir um país melhor. Em que pé de risco estão nossas instituições democráticas diante desse movimento? Eu acho que as nossas instituições estão muito seguras, viu? Nós temos uma prática de uma democracia eficaz no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma.
vou voltar ao deputado Zé Bonifácio, Zezinho. É natural que numa manifestação popular de grande porte apareçam também esses, não é? Que pretendendo uma intervenção militar, apareçam. O senhor diria que são bolsões? Não, nem são bolsões, são minorias. São minorias. O importante, temos que reconhecer que isso é possível numa democracia. Uhum. Nos Estados Unidos tem disso também. Tem disso, na Alemanha tem, na França. O importante é que, é que os homens formadores de opinião se manifestem assim como você acaba de se manifestar, um cientista político, um jornalista. O grande formador da opinião é a mídia. Uhum. E a mídia repeliu. Os órgãos de maior responsabilidade repeliram. Isso deu para o senhor perceber que... Sim, cronistas, não é? Nos órgãos, da mídia de maior responsabilidade, sem dúvida. Noticiário. Agora, noticiário admitindo ser possível numa democracia também essas manifestações. Não no contrário, né? Não é? Num regime militar pela democracia Exatamente. não tem jeito. Numa ditadura civil ou militar, isso não teria vez. Uhum. Isso, por exemplo, não teria vez em Cuba, não tem vez na Venezuela, não tem vez nesses estados bolivarianos, não é? Mas tem vez, por exemplo, nos Estados Unidos, tem vez na França, tem vez na Inglaterra, tem vez na Espanha, tem vez em Portugal, tem vez no Brasil. Por quê? Porque, graças a Deus, felizmente, praticamos uma democracia eficaz. Então o atestado dessa jovem democracia brasileira está indo bem? Muito bem, eu acho, viu? Olha, nós já estamos caminhando para 30 anos da Constituição de 1988, não é? Uhum. E já tem 30 anos da eleição de Tancredo. Ali começou a redemocratização. Verdade, ministro. Mas esses clamores por um golpe mostram um desejo de moralização, de resgate da moralização. A Itália, por exemplo, conseguiu fazer a Operação Mãos Limpas sem ruptura do processo democrático. O senhor acredita que é possível a gente fazer uma operação semelhante como essa no Brasil também sem ruptura do processo democrático? Eu acho que estamos fazendo. Estamos fazendo. Você veja que há pouco eu citei o exemplo do juiz da Federal de Curitiba, Sérgio Moro, não é? Nós tivemos uma participação muito atuante do judiciário brasileiro, no caso do Mensalão, tendo como relator o ministro Joaquim Barbosa. Sim. Quer dizer, há magistrados que estão percebendo que eles têm independência suficiente para fazer tudo isso. Há membros do Ministério Público que perceberam que têm independência para fazer tudo isso. A Polícia Federal descobriu que pode fazer tudo isso dentro da lei e dentro da Constituição. Olha, Cena Política e a BH News TV agradece aos convidados, prazer em recebê-los aqui. E agradece principalmente a você que acompanha o nosso programa, ao nosso debate. Voltamos na próxima semana com Cena Política. Até lá.